Vamos começar pelo Brasil, cuja fronteira de 3.423 quilômetros com a Bolívia é a oitava mais extensa do mundo, mas não é a mais longa da América do Sul. Fique com a gente até o final e descubra qual é a maior fronteira do continente e a maior do mundo. Historicamente, essa fronteira foi palco de disputas territoriais, especialmente durante o boom da borracha no início do século XX, culminando no Tratado de Petrópolis, estabelecido em 17 de novembro de 1903, que foi um importante marco diplomático entre os dois países. A fronteira atravessa ecossistemas variados como florestas tropicais da Amazônia, savanas e planícies. A região enfrenta sérios problemas ambientais, como desmatamento para agricultura e pecuária, resultando em perda de biodiversidade e emissões de gases de efeito estufa. A mineração ilegal também degrada o solo e contamina os rios da região. O Brasil possui uma população de aproximadamente 214 milhões de pessoas e um PIB de 1,9 trilhão de dólares anuais, além de ter uma economia diversificada com destaque para agricultura, mineração e indústria. Enquanto a Bolívia tem cerca de 12 milhões de habitantes e é rica em recursos naturais como gás natural e minerais, o que gera um PIB anual de 44 bilhões de dólares. Em termos de segurança, a fronteira Brasil-Bolívia apresenta desafios relacionados ao tráfico de drogas e contrabando. A presença de áreas remotas e de difícil acesso facilita atividades ilícitas, exigindo esforços contínuos de ambos os países para monitorar e proteger a região. Assim como o Brasil, outro país com proporções continentais possui uma longa fronteira, a Rússia, cuja fronteira com a Mongólia é a sétima mais extensa do mundo. Essa fronteira se estende por 3.485 quilômetros e foi formalmente estabelecida em 1911. A Mongólia possui uma população de aproximadamente 3,4 milhões de pessoas, enquanto a Rússia tem cerca de 144 milhões. Economicamente, a Mongólia depende fortemente da mineração e da agricultura e gera um PIB de 17,1 bilhões de dólares anuais, enquanto a Rússia possui uma economia diversificada, com destaque para os setores de energia, mineração e indústria, e um PIB muito maior, de 2,2 trilhões de dólares. A fronteira Mongólia-Russa é relativamente estável, mas a presença de atividades ilegais como a mineração não regulamentada e caça furtiva representa desafios contínuos. Historicamente, a fronteira tem sido uma área de interesses estratégicos, especialmente durante a era soviética, quando a Mongólia serviu como um estado tampão entre a União Soviética e a China. Essa fronteira atravessa diversos tipos de ecossistemas, incluindo áreas montanhosas, estepes e florestas. No entanto, a região enfrenta problemas ambientais significativos. A mineração de recursos minerais causa degradação do solo, contaminação das águas, impactando negativamente os ecossistemas locais. Na sexta posição, temos dois países densamente povoados, Índia e Bangladesh. Com 4.096 quilômetros de comprimento, essa fronteira foi formalmente estabelecida após a divisão da Índia Britânica em 1947, com ajustes posteriores através do Acordo de Fronteira de 2015, o que possibilitou que mais de 50 mil pessoas que viviam na fronteira e não tinham nacionalidade pudessem escolher a que país pertenciam. A Índia tem uma população de aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas, enquanto Bangladesh tem cerca de 170 milhões. A Índia possui uma economia diversificada, incluindo tecnologia, agricultura e manufatura, e possui um PIB de 3,4 trilhões de dólares anuais, enquanto Bangladesh é fortemente dependente da indústria têxtil e da agricultura, e possui um PIB anual de 460 bilhões de dólares. Em termos de segurança, a fronteira Índia-Bangladesh enfrenta desafios relacionados ao tráfico de pessoas, contrabando e migração ilegal. A densidade populacional e as tensões sociopolíticas aumentam a complexidade da gestão fronteiriça. Florestas tropicais, manguezais no delta do Ganges e planícies agrícolas são encontradas ao longo dessa fronteira. A região enfrenta grandes problemas ambientais, como desmatamento, poluição dos rios e a perda de habitats naturais, além das frequentes inundações na região do delta, exacerbadas pelas mudanças climáticas. Duas potências mundiais se encontram para formar a quinta maior fronteira do mundo, China e Rússia. A fronteira entre China e Rússia se estende por 4.250 quilômetros, sendo separada em duas partes pela Mongólia. Ela já sofreu várias alterações, mas foi formalmente estabelecida em 1860 pelo Tratado de Pequim, com ajustes pontuais posteriores ao longo dos anos.
A China possui uma população de aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas e um incrível PIB anual de 17,9 trilhões de dólares. Ela é uma potência global com destaque para manufatura, tecnologia e exportações. A fronteira China-Rússia é geralmente estável, mas requer vigilância constante para combater atividades ilegais como o tráfico de drogas e o contrabando. A presença de áreas remotas e de difícil acesso dificulta a fiscalização, exigindo cooperação entre os dois países para garantir a segurança. Essa fronteira atravessa uma variedade de ecossistemas, incluindo florestas boreais, estepes e áreas montanhosas, como as montanhas Altais. A poluição do ar e da água resultante das atividades industriais e a degradação do solo devido à exploração de recursos naturais são desafios ambientais encontrados nessa área. A maior fronteira do território chinês e a quarta maior fronteira do mundo é a divisa com a Mongólia. Durante o século XVII, a Rússia expandiu-se para a Sibéria, entrando em conflito com a China Qing, que governava a Mongólia exterior. Com o apoio russo, a Mongólia declarou independência da China em 1911, reafirmada em 1921 após a tentativa fracassada da China de retomar o controle desse território. Em 1946, a China reconheceu a independência da Mongólia. A delimitação completa da fronteira ocorreu entre 1963 e 1964. E apesar de tensões dos anos 60, a fronteira permaneceu estável e hoje possui 4.677 quilômetros de extensão. A China possui números muito maiores que a Mongólia, tanto em termos populacionais quanto na economia. Não por acaso, a China é o maior parceiro comercial da Mongólia, com fluxos significativos de bens, serviços e investimentos atravessando essa fronteira anualmente. Notavelmente, minerais como carvão e cobre são exportações chave da Mongólia para a China. Apesar de ser uma fronteira estável, a Mongólia, buscando equilibrar suas relações entre China e Rússia, mantém uma postura diplomática delicada. Uma das grandes questões de segurança é o tráfico de pessoas, principalmente de mulheres para minas e centros industriais isolados na região. Grande parte da fronteira cruza o deserto de Gobi, que já foi abordado em outro vídeo do canal. Inclusive, a desertificação é um dos principais problemas ambientais da região, além da poluição do ar resultante das atividades industriais da China. A fronteira mais longa da América do Sul e a terceira mais longa do mundo é entre a Argentina e o Chile. Estendendo-se por 5.150 quilômetros, essa fronteira foi formalmente estabelecida em 1881 pelo Tratado de Limites entre os dois países e hoje é estável. Antes disso, esses países chegaram a congelar relações diplomáticas principalmente devido a disputas territoriais sobre a Patagônia durante os séculos 19 e 20. Em 1978, a Argentina e Chile estiveram à beira de uma guerra por causa das ilhas do Canal de Beagle. A disputa, com tropas mobilizadas dos dois lados, foi resolvida a favor do Chile, com a mediação do Papa João Paulo II. A Argentina tem uma população de aproximadamente 46 milhões de pessoas, enquanto o Chile possui cerca de 19 milhões de habitantes. Economicamente, a Argentina é conhecida por sua agricultura, pecuária e indústria, que geram um PIB anual de 631 bilhões de dólares, enquanto o Chile destaca-se pela mineração, especialmente de cobre, além da agricultura e pesca, e possui um PIB de 301 bilhões de dólares. Esta fronteira atravessa diferentes paisagens pela Cordilheira dos Andes e nas Ilhas da Terra do Fogo, desde montanhas acidentadas até extensas planícies, mostrando a beleza natural e ecossistemas únicos de ambos os países. Com seu tamanho colossal, a Rússia aparece de novo na lista. A segunda maior fronteira do mundo é entre ela e o Cazaquistão. Com uma extensão de 6.846 quilômetros, ela é a maior fronteira contínua do mundo. Apesar de ter sido estabelecida em 16 de dezembro de 1991, após a dissolução da União Soviética, a demarcação da fronteira entre esses dois países só foi formalizada por tratados em 1992 e 1998. Em 1989, a população russa vivendo no Cazaquistão era de cerca de 38% do total do país. Mas depois da dissolução da União Soviética, muitas dessas pessoas migraram de volta para a Rússia. Em 2019, a população russa no país já tinha caído para 19%. O Cazaquistão também é rico em recursos naturais, especialmente petróleo, gás e minerais, e tem uma economia em crescimento, com foco em energia e agricultura. Seu PIB anual é de 225 bilhões de dólares e sua população de quase 20 milhões. Essa fronteira abrange paisagens diversificadas, desde as planícies
da Sibéria até as estepes cazaques, impactando o comércio, a migração e as políticas de segurança. Problemas ambientais incluem desertificação, a degradação do solo e a poluição industrial, que afetam a qualidade de vida das populações locais, além de enchentes de rios fronteiriços que causaram a evacuação de mais de 100 mil pessoas em abril de 2024. A fronteira terrestre mais longa do mundo é entre o Canadá e os Estados Unidos. Estabelecida pelo Tratado de Paris em 1783, após a Guerra da Independência dos Estados Unidos, tornou-se a maior fronteira internacional entre dois países, com 8.893 quilômetros de extensão. Porém, ela não é contínua, sendo 6.416 quilômetros ao sul do Canadá e 2.477 quilômetros entre o Alasca e o Canadá. Apesar de ser pacífica nos dias atuais, diversas tensões ligadas à falha na definição da fronteira ocorreram ao longo dos anos, até que em 1925 foi criada uma comissão especial entre os dois países para demarcar e policiar a fronteira. Com cerca de 340 milhões de habitantes, os Estados Unidos possuem a maior economia do mundo, com um PIB anual de mais de 25 trilhões de dólares, e contam com setores diversificados, incluindo tecnologia, finanças, manufatura e agricultura. Já o Canadá tem uma população de 38 milhões de pessoas e também possui uma economia robusta, com um PIB de 2 trilhões de dólares anuais, com destaque para os setores de recursos naturais, energia, serviços financeiros e tecnologia. Essa fronteira testemunha um impressionante volume de comércio e viagens, com aproximadamente 1,7 bilhão de dólares em bens cruzando-a diariamente. Ela inclui diversas paisagens, desde áreas densamente florestadas até vastas planícies e montanhas acidentadas, mostrando a diversidade geográfica entre as duas nações. E a menor fronteira do mundo entre dois países? Bom, vamos por partes. A fronteira entre Espanha e Reino Unido é a linha que delimita os territórios da Espanha e de Gibraltar, um território britânico ultramarino. Esta é a fronteira internacional terrestre mais curta do mundo entre dois estados, com apenas 1.200 metros de extensão. Embora a fronteira total entre Espanha e Marrocos seja mais longa do que a fronteira entre Espanha e Reino Unido, com cerca de 18,5 quilômetros, a fronteira entre o território espanhol de Peón de Vélez de La Gomera e Marrocos é a menor fronteira contínua do mundo entre dois estados, com apenas 85 metros de extensão. E tem mais, apesar da fronteira entre a França e o Reino Unido ser considerada marítima, existe um túnel subterrâneo entre os dois países chamado Eurotúnel, que tem apenas 20 metros de largura. Qual você acha que deve ser considerada a menor fronteira do mundo? Deixe aqui nos comentários. Como vimos, fronteiras internacionais sofrem mudanças ao longo do tempo, sejam pequenos ajustes, divisões de territórios ou até mesmo por invasões. Portanto, podemos achar números diferentes de acordo com a fonte pesquisada. Para criar esse ranking, nós usamos dados da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Mapalogia.